Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que estiverem a ver. Eh, Pois se apresentar? Ok, obrigado para todos que estão a nos acompanhar. Quem fala aqui é minha Bianquice Garcia. Na verdade, o nome se pronuncia minha Bianquice Garcia. Natural do Luís, município de Maquela de Zombo. E sou baixista. Ok, ok. Mavianque Garcia. Certo. Hoje é o nosso grande convidado aqui. Para todo mundo que esteve à espera nos flyers e tudo mais, vamos saber um pouco da sua carreira aqui no Lagrange Podcast. Mano, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente aí. O prazer é todo meu. Sou um grande fã. Obrigado. Ok, meu cota, diz-nos aqui como começa a história do Mavianque Garcia. Como baixista, a minha história começa em Maquela de Zombo, porque eu nasci lá. Os meus irmãos, praticamente a minha família toda é cristã. A minha mãe nos levava sempre à igreja e eu cantava no coro. Grupo coral, certo, cantava no grupo coral. Não trecho da tua. Vou cantar com os amigos. Ok. Não quero arriscar. Então, eu cantava no coro. Durante um tempo comecei depois a tocar percussão no grupo coral, como também na igreja. Eu tocava na igreja, tocava no grupo coral e depois passei a aprender bateria. Passei a aprender bateria. Não me saí muito bem. Eu já tinha aquela base, mas não consegui aprofundar, fruto de críticas. Sabe como é que é quando você é novo e estás num meio onde não tem pessoas para te motivarem, a tendência é se calhar desistir. Certo. Quando não temos alguém que pode nos sustentar em termos de conselho, motivação, porque isso quase todo músico passa. No princípio você está aí, a quem já toca profissionalmente não consegue suportar a fraqueza de quem está a começar. Então é nessa perspectiva. E depois da bateria eu já tinha noções básicas, comecei a tocar na minha igreja. Tive a tendência de aprender a cantar na banda. Entrei no grupo musical da nossa igreja. Só que acontece que uma vez, já em 2013, porque eu não comecei a fazer parte de uma banda musical em 2013, efetivamente. Não, antes disso já fazia parte de uma banda musical. E acontece que em 2013, efetivamente, eu acabo de conhecer o meu pai no baixo, de nome Jeremias Luaca. Ele tocou num evento na nossa igreja. Eu estava aí a cantar na banda. Então apreciava os instrumentos, ele ouvia tocar o baixo. Aquilo me marcou bastante, marcou muito. Então eu disse para mim mesmo que poderia aprender a tocar o baixo. Eu disse, vou aprender a tocar o baixo. Conversei com ele. Na altura, praticamente, como posso dizer, o dólar ainda, o câmbio estava assim, meio que quase era um pouco valorizado. E na altura o valor era 1.000 kwanzas. Eu comecei a aprender. Era 1.000 kwanzas. Eu me lembro muito bem e eu tinha 500 kwanzas apenas. Conversei com minha mãe, olha, tens que me apoiar. Eu preciso começar a aprender um instrumento musical. Está a faltar 500 kwanzas. Já com a formação. Então a minha mãe me apoiou e desde já aproveito mandar aquele abraço. Eu não sei se ela vai ver esse vídeo em algum momento, mas aproveito mandar esse abraço à minha mãe, Nzuzimvato Luísa, esse é o nome dela. Ela me apoiou e daí comecei a aprender o contrabaixo. A minha formação foi muito acelerada. Foi muito acelerada porque eu já vivia num ambiente de músicos. Vivia num ambiente de músicos, eu ouvia muita música. E também digo efetivamente que a graça de Deus sempre esteve sobre mim. Amém. Porque eu já havia tentado tocar piano, não consegui. Depois
fui para baixo, as coisas fluíram. Eu me lembro que foi algo assim que eu nunca vou esquecer, porque no mesmo dia do evento que tivemos, onde conheci o meu mestre, o meu professor, o pai, naquele momento de levar os instrumentos para guardar, sabe como é que vai acontecer nas igrejas? Termina o evento, vocês estão aí, os jovens devem carregar os materiais, e eu levei baixo. Levei baixo, olhei para o instrumento, eu disse, como eu já havia falado com o meu mestre, eu disse, eu vou tocar esse instrumento, você é grande baixista. Só falei. falei, e para mim foi como se fosse uma brincadeira, tá vendo? Eu disse para mim mesmo que poderia ser um grande baixista. E quando comecei a aprender, até agora, estamos aqui. E eu sempre disse que em qualquer lugar onde eu for chamado para falar acerca da minha carreira, devo mencionar pessoas que me ajudaram a crescer nesse instrumento. Né? Além do meu pai no contrabaixo, eu tive outras pessoas que me ajudaram, no caso os baixistas. Sim. Falo efetivamente destes durante essa trajetória. Então, quando eu comecei, depois de mais ou menos, não havia passado ainda um ano, o meu mestre acaba por viajar para Luanda. Atualmente ele mora nos Estados Unidos, acaba de viajar para Luanda, e eu fiquei assim, meio sem professor. Então fiquei aí a tocar, e eu já me sentia limitado. Porque não conseguia passar para outro lado. Eu sentia que está a tocar a mesma coisa. Não para me ajudar. Eu me sentia como se fosse já um bom baixista, mas eu sabia que tinha limitações. Sim. Eu gostaria tanto eu gostava tanto de avançar, e como não tinha professor, decidi começar a aprender piano. eu já tinha essa tendência no princípio, antes de aprender baixo, já começava com aulas de piano, mas depois desisti. Agora, depois de ficar assim sem professor no contrabaixo, eu decidi que poderia aprender piano, e, tipo, aperfeiçoar mais as minhas habilidades como músico. Então comecei a aprender piano, e daí aparece Patrick Kiako, que é um mestre que eu carrego aqui no coração. É meu professor, é um pai também para mim. Ele faz jazz. É super inteligente. Eu me encontrei com ele, o pessoal da igreja onde eu tocava, porque na altura eu já não tinha uma igreja fixa. Eu era cabeleireiro, certo? Como dizem. Então eu tocava daqui, vai daí, volto daqui, vai daí. E tinha uma igreja em que eu fiquei mais tempo, onde eu fiquei mais tempo. O pessoal que trabalhava aí na banda, os cotas, falavam para mim, epa, tem um baixista aqui, você nunca mais apareceu aqui na igreja, mas tem um baixista novo que está a tocar bastante e você precisa aprender com ele. Sim. E disseram para mim, entre em contato com ele, e nós temos a certeza que você vai aprender muito com ele. Então eu fui saber sobre ele. Era num dia do culto normal, fui lá, não tinha baterista, fiquei na bateria e ele estava a tocar baixo. Não entendi nada do que ele estava a tocar. Ele tocou do princípio até o fim e eu não entendi simplesmente nada. Eu estava a gostar do que ele fazia, mas eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo absolutamente nada. No final, conversei com ele, para mestre. Eu tenho noções básicas do baixo, mas gostaria de crescer. Ele me disse, olha, pega no baixo e toca, eu quero te ouvir. Antes desse momento, como tínhamos aquela dos irmãos aí na banda, eles comentavam para mim, olha, o cara não é tão bom assim de tocar Seben. Ele faz mais o jazz. Então você não sabe, toca mais do que ele. Esse é o lance que me passaram. Eu peguei já uma cena. Assim, que aprendíamos no YouTube. Você vai no YouTube, encontras uma linha de baixo, pegas. Eu ainda me lembro, era de Jacos Postórios, é um baixista já falecido, uma lenda no contrabaixo. Eu peguei aquele lance e toquei. E ele ficou tipo, rapaz, você já toca? Gostei de tocar agora. Tocaste o quê?
Fiquei em silêncio. Epa, mestre, eu só toquei. Tocaste o quê? Não sei. Epa, aí ele percebeu que está a tocar coisas que eu não sei. Então preciso mesmo aprender até as teorias, essa coisa toda. E efetivamente o que vem acontecer depois é que ele me disse, toca bem. Eu disse, agora aqui ele vai me sentir. É agora. Eu disse, agora. Toquei bem. Ele disse, você ainda te falta muita coisa. Ei. Ainda te falta muita coisa. Então o teu sêmen está vazio. Literalmente, ele me disse assim, o teu sêmen está vazio. Vamos precisar trabalhar, mas não se preocupa, a gente avança. Me deu as condições que eu tinha que cumprir, os pagamentos, essa coisa toda aí. Pronto. Aí comecei as aulas e era em 2014 já, 2014. Começamos as aulas, praticamente não fizemos mais de 7 meses. Mais de 7 meses porque já era no fim de 2014, eu tinha que subir para o UIS, porque tinha que estudar. Então começamos, eu estava a me mudar de Macapá para o UIS nesse caso. Então daí terminamos o curso, ou seja, tivemos que encerrar, Sim, não por vontade própria, né, por questões de mudanças. Então, aí dei continuidade, fui aprendendo ainda mais, e mesmo antes desse momento, eu ainda tive também outras pessoas, no caso, aproveito uma das saudações, mestre Clovis Matondo. Tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa como ele, também me ajudou muito. Quer dizer que nesse percurso como baixista eu tive muitos professores assim, que me ajudaram e eu nunca vou esquecer. Além do mestre Clovis Matondo, tem o baixista do Patrício, do Frei Patrício nesse caso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em situações de... Eles vinham tocar alguns shows, tocaram em Maquela, tocaram para o Luís, e eu tive a oportunidade em essas duas ocasiões de sentar com eles, aprender. E não somente a questão de tocar, né? Mas também existe esse lado, as qualidades que a pessoa deve ter como um músico profissional, né? Que pode nos ajudar a crescer, a alcançar outro patamar. Para pessoas que já têm muitas experiências, então tem esse conselho a transmitir. É como tudo na vida, é como se fosse no futebol. Um Mbappé, não precisa beber de um Cristiano, de um Messi. Percebe? Então é isso. Eu fui bebendo conselhos e cá estamos. Ok. Pessoal, olha, é uma história, primeiramente vou dizer, já demos conta de onde é que vem tanta qualidade nas cordas do Navianx Garcia, porque ele tocou com o mestre de jazz, já fez batota. Agora, meu mano, falando aqui, no teu percurso, de todos os mestres que já encontraste, eu sei que já encontraste dificuldades. Certo. Agora, diz-nos, qual foi a dificuldade que você encontrou que quase iria te fazer desistir de não tocar mais baixo? A primeira dificuldade, antes até dos professores, foi a questão de estar no meio de pessoas que já tocavam. Já tinham experiência de 2 anos, 15 anos. Então você está aí como um novato. Acontece que você aí acaba por sofrer uma pressão. Sim. Então sofria pressão no sentido de eles já conheciam as músicas e para mim tudo era novo. Então chegou uma dada altura que eu sentia que tinha que desistir. Eu falei mesmo para mim, já não vou mais aí, porque via fumo. Você está aí a tocar e parecia que tudo está errado. Quase tudo que você tocasse, para eles, você não está a chegar, nunca está lá. E para eles não batia certo. É como uma criança que nasceu, né? Uma criança que tem aí 4 anos, 5, pessoa que está a crescer, até mesmo a adolescência, a pessoa quer experimentar tudo, quer fazer tudo. Então essa fase acontece também na música. Porque nós somos adolescentes, queremos experimentar todas as técnicas, queremos tocar tudo. E aí vem censura. Porque pessoas que já entendem da música, que têm maturidade, vão te dizer que isso não dá, isso não pode. Então, essa foi uma das dificuldades que eu encontrei no princípio. E quando eu comecei a fugir essa coisa de ensaios, de tocar na igreja, eu tinha um mestre que era tecladista,
que me ajudou bastante, e ele vinha me procurar até em casa. Ok. Mas o que é que se passa? Você não pode desistir. Isso é para o teu bem. Já aproveito para mandar um abraço. O nome dele é Pedro, mestre Pedro. Então ele disse para mim, olha, você precisa continuar, não podes desistir. Nós só queremos te ajudar. E ele fazia também jazz, percebe? É bacana. Sim, para ele, tipo, ele pensava muito distante, os acordes e tal. Me disse, olha, faz o seguinte, vem sempre na minha casa, sempre que tivermos um repertório lá na banda, aí na igreja, você vai trazer isso em casa e eu vou te passar as progressões, os acordes, tudo mais. E foi assim que me ajudou e eu tive que voltei. E a outra dificuldade é a questão financeira. Questão financeira porque os professores exigiam, não eram todos, né? Não eram todos. Eu, por exemplo, o mestre que começou comigo não era muito exigente nesse aspecto. Para ele, o amor que a pessoa tinha pelo instrumento contava bastante. Ok. Não só, ele é servo, atualmente ele é pastor. Então ele é servo e olhava também para esse lado de quem vai tocar na igreja. Ele está a observar o amanhã. Tipo, essa pessoa que está a aprender, amanhã vai servir na casa do Senhor. Então, para ele isso era muito importante. A cobrança é sempre importante porque isso ajuda a pessoa a compreender e ter responsabilidade. Sim. Ter responsabilidade porque sabe que está a gastar algum valor e vai sentir o peso de se calhar fugir numa aula, sabe que está a gastar dinheiro. Sim. Está nessa perspectiva. E as finanças, ter um instrumento, também foi uma das dificuldades, comprar o primeiro instrumento. Então, tudo isso faz parte no meu percurso, uma dificuldade. Uau, é uma história que eu gosto de novo apreciar mais. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Falaste da mãe. Como é que a tua família passou a te encarar quando já estavas a tocar, vamos assim dizer, tocar bem? Ok. Ainda profissional não, mas tocar bem. Tocar bem, bom, Quando já acompanhavas um culto no baixo. a princípio eu tive uma certa dificuldade para conseguir, para não ter, eu tive dificuldades quando comecei a fazer já música lá na igreja, porque a princípio eu não tocava na mesma igreja onde a minha mãe nos levava, Ok. percebe? Porque nós congregávamos na mesma igreja como família, íamos, exceto o nosso pai é da EBA, mas a minha mãe é da Pentecostal, então nós íamos à igreja, eu cantava no coro, tocava percussão na igreja, e era quase o único naquela altura que estava a fazer percussão na igreja. Os outros estavam aí a aprender. Ok. Os outros estavam a aprender e na altura os colegas que acompanhavam como percussionistas, uns já não moravam aí, então eu estava aí praticamente sozinho tocando. E eu comecei a fugir da igreja, porque na igreja não tinha instrumentos, só tinha percussão, no caso congas. Então isso já estava a começar a afetar um pouquinho a relação com a minha mãe. Não no sentido de se calhar a relação como mãe e filho, não. Mas no sentido de que a minha mãe, ela serve até agora, é serva, então, servia na igreja e a igreja pressionava, como é, o filho não está aparecendo, o filho, sabe como é que é? Assim. O filho não está aparecendo, no coro já não canta, já não toca, o que é que se passa? Então a minha mãe voltava e botava pressão sobre mim. Como é? E eu falava na minha mãe, olha, eu falava no pastor para comprar instrumentos e vão voltar. Se comprarem os instrumentos, a bateria, o baixo, eu estarei aí para tocar. Então foi assim que as dificuldades, tipo a situação que aconteceu Dentro da família. dentro da família. Ok. Para não fugir da questão, eu estava a tentar realizar isso porque a princípio eu encontrei dificuldades, meu pai não gostava de me ver tocar. Assim, música, ver pessoas assim comigo, sabe, nossos pais já cresceram com aquela mentalidade Que você música tem não que dá. estudar, tem que se formar numa área, ser um jurista, ser um contabilista.
percebe? Então, quando te vê a fazer algo tipo música, ele olha para isso como uma distração. Sim, ok. Tipo, não tem importância. Então, ele apertava, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E a minha família é muito exigente nesse aspecto. Minha Ok. família praticamente é conservadora, né? Assim, de valores e tal. E aí você tem que estudar mesmo, tem que estudar. Então eu estudava e me esforçava a fazer música. Me esforçava a estudar e estudava a fazer música. Epa, eu aguentava já o barulho do meu pai. Aguentava, tive que aguentar porque epa, ele também queria o meu bem, né? Ele Sim, queria o meu certo. bem e é muito normal que um pai faça isso. Eu fui encontrando essas dificuldades, mas quando eu comecei a tocar bem, a princípio a minha família não observava isso porque não me via a tocar. Yeah. Agora Uhum. depois que na minha igreja compraram os instrumentos, assim, eu entrei na minha igreja, comecei a tocar na minha igreja e epa, viram que afinal temos um filho agora instrumentista, né? Não apenas percussão, ou seja, congas, agora está aqui a tocar no geral guitarra. Yeah, yeah. Como as pessoas têm dificuldade de distinguir o baixo, então, não, tá a ver, o filho está aí a tocar guitarra, é felicidade. Ok, ok. Felicidade. Uau, pessoal, entendemos aqui um pouco a história do nosso irmão Mevenquice Garcia. Agora vamos entrar aqui nas nossas primeiras questões que eu faço sempre aqui no programa, né? Certo. Quer dizer, é ensino, nós estamos sempre a aprender aqui no Lagos Podcast com opiniões dos nossos médicos que aqui passam. Mevenquice, responda-me uma questão. Vamos entrar aqui na disciplina musical. Certo. Eu acho que com todos os mestres que já tiveste, acho que já ouviste essa questão ou essa palavra, né? Exatamente. Diz-nos um pouco, no teu entender, até o nível que tu já chegaste hoje, o que é a disciplina musical? Quando se trata de disciplina musical, eu gostaria de falar da disciplina do ponto de vista global como músico, Sim, sim. percebe, né? Porque a disciplina musical temos esse aspecto de tocar no palco, tocar no estúdio, e não só, mas também disciplina como pessoa, Sim, né? sim. Ter respeito, esses aspectos todos. Saber como separar os tempos de trabalho, isso tudo faz parte da disciplina. Não abrir mão aquilo que realmente você sabe que precisas fazer para ser um músico de qualidade. Sim. Então, quando se trata de disciplina musical, como baixista, tocando em shows, a ideia é sempre essa de fazer o que é importante. É isso, fazer o que é importante e compreender a sua função na Ok. música. Eu sou baixista e existe diferença entre, por exemplo, gravar cover aí nas redes sociais Uhum. e tocar num show. Cover nas redes sociais eu posso tocar tudo. Yeah. Tocar tudo que eu quiser. Fazer improviso, fazer frases, porque tem um objetivo, eu quero atrair a atenção do público, Sim, sim. né, para observarem o meu talento. Isso acontece até para os americanos. Você dificilmente vai ver um americano a gravar cover e tocar assim, tipo, vou tocar com muita disciplina, vou fazer marcação, tá a tocar baixo, vai fazer marcação em um vídeo que precisa chamar a atenção do público. Yeah. Não vai acontecer. Vai fazer sempre alguma Ele coisa. terá a tendência de aplicar de tudo um pouco, né? Uhum. Que ele sabe. Sim. Técnicas, escalas, vai aplicar tudo, porque ele quer chamar a sua atenção. Porque o que acontece? As redes sociais falam muito sobre nós. Sim, sim. Há quem vai te contratar, mas antes de te contratar, ele te vê a partir das redes sociais. Certo. Isso acontece às vezes, tipo, você passa uma sugestão para alguém, para um músico ou produtor, que, temos um baterista aí, temos um pianista que toca bem, para esse projeto seria ideal. Podem perguntar onde é que está o conteúdo dele, manda um link da página. Uhum. Ele vai lá visitar, vai observar, ele toca o quê? Samba está lá. Normalmente quando um diretor musical quer te contratar, Sim. ele tem essa tendência de observar o que você já fez, né, com o conteúdo. Então vai observar e os conteúdos não precisam efetivamente serem quantificáveis só em termos dos números de visualizações, percebe, né?
Tipo, a busca é muito mais sobre aquilo que você fez realmente, as habilidades que você apresenta, o conhecimento sobre outros estilos, as vibes que se calhar se enquadram ao projeto. Ok. Né? Então é assim que funciona. E lá eles não querem saber da disciplina musical, porque é mesmo só habilidades que você está a apresentar. O resto, a partir dos shows que se calhar você já tocou, Uhum. eles vão conseguir fazer essa análise, essa disparidade entre o tocar de covers e tocar ao vivo. Ao vivo, sim. Porque se você tem conteúdos nas redes sociais tocando ao vivo, eles também vão conseguir perceber até que ponto você consegue fazer alguma coisa. Por isso é que é aconselhável que as pessoas tenham conteúdo nas redes sociais. Ok. Você tem que ter conteúdo que te identifica como um músico profissional. Certo. Se você já tocou shows, deve apresentar isso. São resultados que você alcançou. Sim. Então esses resultados são importantes, fazem parte do currículo. Ok. Fazem parte do currículo e eles terão noção de com quem estão a lidar. Percebe? Agora, quando você não tem conteúdo, fica difícil. E se observares, por exemplo, em alguns trabalhos que nós fizemos, Uhum. eu normalmente faço sempre isso. Covers eu posso tocar tudo. Mas no show eu sei que sou obrigado a obedecer certos padrões. Sim. A disciplina musical, fazer apenas o que um baixista deve fazer, acompanhar a música. Sim, se aquele espaço é mesmo para deixar os instrumentos, no caso teclado ou guitarra respirarem, ou se calhar o cantor, eu tenho que deixar. Faço apenas a minha parte, faço marcação e lá vou. Ok. Então isso faz parte da disciplina musical. Não tocar tudo, tocar apenas o que é importante. Necessário no caso. Com certeza. Ok. Pessoal, tocamos aqui num ponto que o maestro foi muito avançado e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre o profissionalismo. Profissionalismo. Sim, o que é ser profissional? Antes disso, eu vou trazer uma questão. És um músico profissional? Se sou músico profissional, Sim. eu me considero profissional, sim. Me considero profissional, mas é o seguinte: as pessoas, muitas das vezes, porque isso divide opiniões, né? Sim. É um tema que divide realmente as opiniões, por uma questão muito simples. Alguns consideram que para alguém ser profissional, tem que simplesmente passar por uma formação acadêmica, percebe? Tipo, sou músico, para ser profissional tenho que ter, por exemplo, uma licenciatura na música. Mas nós precisamos aqui tirar um item muito importante. Uhum. A música não é simplesmente uma ciência. A música é ciência e arte. Ou seja, arte e ciência. Arte e ciência, sim. Então, por ser arte e ciência, o que é isso? Na arte nós podemos aprender uma habilidade sem passar na escola. Nós podemos aprender arte observando. Observando, sim. Percebe? Observando alguém a fazer e nós aprendemos. Então, essa pessoa que aprendeu observando, não passou numa escola, mas a uma dada altura, de tanto fazer isto, pode se tornar profissional. Percebe? Certo. E o profissionalismo existe muitos aspectos. Tem a formação acadêmica, a experiência, no caso, quanto tempo você levou. Na escola, sim. A quem, não só na escola, fazendo isso, na prática. Ok. Sim, fazendo isso. Formação acadêmica é uma das ferramentas, no caso. Sim. Porque existem várias. Para ser profissional, tem a formação acadêmica, tem experiência profissional, quanto tempo você já levou, né, a experiência que você tem fazendo aquilo, Sim. e quais são os resultados quantificáveis que você teve. Não vai me dizer que um instrumentista que tocou, por exemplo, uma música e essa música estourou, mas ele não passou numa formação, ele não é profissional. Você tem currículo, tem nome, Ok. percebe? Ele já passou em grandes palcos, tocando com músicos, com cantores de alto nível. Então ele consegue se identificar como um profissional. Uau. E vão lhe aparecer contratos ainda maiores por ser profissional. Certo. Percebe? E aí, se nós começarmos a falar de músico profissional, nunca chegamos em algum momento, tipo um show, e te perguntarem onde estou certificado. Yeah. Se tocar nesse show, tem que apresentar o certificado. Não, eles querem saber o que é que você consegue fazer na prática. Sim. Percebe? O que é que você consegue fazer na prática. E isso é tocando, não com papel. Uau. Percebe? Uau. É tocando, você tem que demonstrar habilidades. Então, quando se trata de músico profissional, tem a experiência profissional, tem a formação acadêmica, mas um pode faltar e não exclui
efetivamente O ser o profissional. ser profissional, Ok, percebe? ok. Por exemplo, a formação acadêmica não exclui alguém de ser profissional, não exclui. Ok. É uma das ferramentas, É um dos itens, ok. com certeza, Certo. importantes para um profissional. É muito importante ter uma formação acadêmica na área em que você atua. Então, essa é a razão que somos obrigados a buscar mais pelo conhecimento. Então, o papel não é que define realmente quem é profissional. Certo. Há quem estudou música, mas nunca recebeu certificação. Estudou, se calhar, com um professor brasileiro, americano, mas que esse professor é profissional também, mas ele não entrega certificado. Certo. Mas você tem conhecimento. Uhum. Então, quando nós chegamos na banda, não perguntam o que é música, o que é isso, o que é acorde. Só vão te falar, faz, dou sete. Uhum. Yeah. Percebes? Então, você tem que saber, para quem não tem conhecimento, não vai conseguir. Sim. Porque não tem conhecimento. Ok, ok. Uau. Pessoal, está aqui uma definição de profissionalismo, como é que posso dizer? Bem explícita. Falta um aspecto. Esse profissionalismo inclui efetivamente mais outras qualidades. Essas qualidades envolvem a ética, disciplina, né, o respeito, a assiduidade. No caso, você tem que ser pontual. Sim. Um profissional é alguém comprometido com o trabalho. Ele sabe o que faz. E não apenas isso, também é alguém comprometido com os resultados. O que você Certo. quer alcançar. Você sabe que não podes fazer só por fazer. Você tem resultados efetivamente que vão impactar quem vai ver o seu trabalho. Certo. Então, um profissional pensa assim: todo o trabalho que ele vai fazer, vai buscar. É claro que nós nunca vamos chegar ao nível de perfeição, mas vai buscar pelo menos se aproximar. Sim. Pelo menos se aproximar. Isso Da faz excelência, parte, no caso. sim, faz parte do profissionalismo. O respeito, tem que saber respeitar os colegas, respeitar os líderes. Né? Outra qualidade também é ter senso de liderança. Você não precisa ser líder de uma organização para ter senso de liderança. Certo. O senso de liderança te permite ter o quê? Te permite compreender o líder, percebe? Você quando tem senso de liderança, você consegue perceber a necessidade que o teu líder tem. Porque você consegue perceber, pá, se eu fosse líder, eu esperaria o quê? Pelos meus colaboradores. Certo, Mas certo. você sabe que não, eu espero pontualidade, então eu devo ser pontual. Percebe? Tá? Eu espero pontualidade, eu devo ser pontual. Eu esperaria que os meus colaboradores tirassem as músicas, então eu tenho que tirar. Tira a música, certo. É Muito isso. bom. Uau. É sobre isso. Começou a falar. É sobre isso. Uau, meu mano, sobre olha, isso. falaste muito bem. Pessoal, estamos aqui, já temos algo bem esclarecido sobre profissionalismo. Agora, avançando um pouco mais, eu gostaria que falássemos terra a terra, Kajeng, né? Engraçado, né? Eu falei- Vai validar. Eu falei aqui com o Jay tava rindo muito. Meu mano, faz Kajeng? Cadengue. Você sabe o que é fazer Kajeng? Eu sei o que é fazer cadengue. Uhum. Eu sei o que é fazer cadengue. Mas como acabamos de falar mesmo de profissionalismo, Yeah. Foi por isso que eu disse isso. um pouquinho. Então, falar de cadengue geralmente na nossa realidade se enquadra muito naquela de tocar nas igrejas, igrejas, sim. aqui, toca daí. Mas nós temos contratos, né? Trabalhamos com contratos, existem atividades que nos chegam e é isso. Eu sou cadengueiro. Ok. Sou cadengueiro, mas um cadengueiro moderado. É verdade. Moderado no sentido de que tenho agendas e nessas agendas quando me chamam para fazer um trabalho, pronto, eu vou analisar sobre a minha agenda, se me permite trabalhar. Desde já eu não sou de tocar muitos eventos, por conta também de outras corridas, Sim. daqui, volta daí. Então é isso. Mas quase todos nós somos cadengueiros. O termo criado para nós, né? Que tocamos toca daí, tem um trabalho, toca daí. Esse é o termo que se criou aqui em Angola para identificar os músicos, porque somos daquele que está aqui. Você pode ter um projeto Uhum. fixo,
mas também toca em outras bandas que Certo, precisam do certo, seu certo. serviço. Certo. Pessoal, agora vamos aqui numa questão que todo mundo muito gosta, né? Eu gostaria que o Mano Navenquice falasse comigo sobre fazer contrato na igreja. É certo ou é errado? Porque nós sabemos que nós músicos também somos servos de Deus. Agora, mano, esclareça aqui as coisas. Tocar de contrato, eu não posso chegar aqui e dizer esse é o certo, esse é o errado. Uhum. Na verdade, o mundo é assim, né? Cada um tem sua Tem sua opinião, opinião. cada um chega e diz, epa, isso aqui é certo, isso aí é errado. Mas eu não diria se é certo ou errado, isso depende da perspectiva de cada um, da visão de cada um. Não posso, em momento algum, chegar aqui e dizer, olha, fazer contrato na igreja é errado, é certo. Isso depende da visão de cada um. Eu toco numa igreja, eh, na minha igreja, acho que nós conversamos até sobre isso, eu não toco baixo, porque só tem percussão e Piano. piano, certo? É uma humilde igreja, então estou aí a trabalhar e eu estou lá como servo, percebe? Então para mim essa visão de tocar por contrato, eu não pratico isso, não toco numa igreja por contrato, então também não digo que é errado para os outros que fazem, Uhum. isso depende da visão de cada um, depende mesmo da visão de cada um. Ok, e agora é uma questão aqui. Se não fosse para ser servo, ou se te aparecesse uma igreja para tocar contrato, Já tocaria? apareceu, já apareceu, já apareceu. Qual foi a tua Já resposta? apareceu, não consigo fazer porque eu sou servo numa igreja. Estou lá a servir e eu entro, eu tenho meu culto de manhã até às 12 termino. E aí também tem culto. Então não vou largar onde eu já sou filho de casa, né, sou servo para tocar por contrato. E aliás, penso que o meu historial já consegue nos dar uma visão de como é Mevenquice Garcia. Uhum. Quer dizer que sou um servo, né, na casa do Senhor e não é tentar tornar as coisas como dizem, tipo ser o mais santo. Uhum. Não sou o mais santo. Certo. Não tem nada a ver com isso. É só uma questão de posicionamento, percebe? Uau. É só uma questão de posicionamento. Para mim, servir na igreja, basta, estou aí a servir. E como eu faço, estou nessa vida da música gospel, então tem atividades que me chegam, que eu consigo fazer fora. Mas desde então sempre tive esse desejo no coração de estar num lugar onde Deus consegue me ver a servir, sem esperar nada em troca. Né? Sem esperar nada em troca. Então eu sempre tive esse desejo de estar em algum lugar, servindo a Deus, onde um dia posso estar em oração, aflito e dizer, Senhor, olha para mim. Eu sirvo na sua casa. Amém. Eu tenho esse direito de reclamar, percebe? Dizer, Senhor, eu sirvo em sua casa. Tem muitos relatos aí na Bíblia que você vê alguém a orar para Deus, né? Amém. Para que Deus olhe para a sua situação. Para que Deus lembre de Mesmo Deus. sendo um rei, né? Amém. Mesmo tendo muito dinheiro, mas a pessoa volta aos pés de Deus e diz, olha, Senhor, olha para a minha obra, olha para aquilo que eu já fiz. Amém. Tá? Deus nos olha, consegue nos ver em algum lugar. Temos que ter uma localização, diria eu, onde Deus sabe que esse filho serve aí. Então é sobre isso. É só uma questão mesmo de posicionamento. Uau, uau, uau. É errado, é certo, é errado, é certo. É só mesmo uma questão de posicionamento. Uau. Me estar a servir numa igreja para Deus me olhar aí, para mim é certo. Para mim. Estou feliz com isso. Me sinto feliz. E a vida é assim, né? Uau, eu estou comovido porque, pronto, estava a dizer, me deixou a pensar muito, 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 muito. Mas, meus irmãos, estamos aqui a perceber que o irmão Mevenquice é muito espiritual. Não. É verdade, Não olha, é questão de muito espírito. como o Paulo disse, ele não é espiritualista. Não, mas eu consigo compreender isso. Queria aqui fazer uma questão. Podes me contar quando e como é que foi a primeira vez que você se sentiu
que estavas a tocar baixo e era Deus tocando dentro de ti, já não eras tu. Você já teve esse momento? Essa sensação de Sim. sentir que estava a tocar. Sim, sentires como é que posso dizer? Não tem como dizer, sentires Deus dentro de ti. Não tem explicação, né? Eu diria que sempre senti, porque bom, eu tive formações, né? Tive formações, graças a Deus, passei maior tempo fazendo a música cristã, Certo. né? Já fiz o secular, já fiz, e como já disse, por questões de posicionamento, Uhum. né, eu me dediquei em um lado e estou aqui. Já vou responder a minha pergunta. Então, o que acontece? Nessa trajetória de tocar em bandas, eu toquei em bandas assim, bandas gospel, tive líderes que me orientavam. Eu estive aos pés das pessoas Certo. que me orientavam e tínhamos momentos de partilha da palavra de Deus, tínhamos momentos assim de oração, retiros, Uhum. percebe? Então, fomos ensinados sobre a música é algo espiritual. Fazer a música tem a ver com espiritualidade. A Bíblia fala no livro de João, né? O Senhor é espírito. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então é sobre isso. Então, para eu estar aí a servir, eu preciso estar espiritualmente bem com Deus. Então, à medida em que você tem essa conexão espiritual com Deus, você vai fluir. O espírito, você vai deixar-se levar pelo Espírito. Ou seja, você se torna dependente do Espírito. A nossa oração é sempre, pelo menos a minha, a oração sempre foi: Senhor, permita que eu seja totalmente dependente de Ti. Estou aqui me consagrando para que eu seja dependente de Ti, que eu não dependa de minhas habilidades. Porque habilidades estudamos, estamos aí, conhecemos as escalas, mas quando nós estamos aí a tocar, a inspiração vem de Deus, percebe? Então o Espírito Santo, ele consegue te inspirar, consegue te trazer coisas escondidas para você impactar realmente os corações. Então é sobre isso. Deixar que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo é quem revela a vontade de Deus em nós. O que Deus quer para nós. Porque Ele consegue sondar a vontade de Deus. Então, quando eu me torno dependente dEle, automaticamente eu passarei a sentir a sua presença. E a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, mesmo sendo músicos, nós nem sempre vamos sentir... ele não tem uma maneira única, né? Não é monótona na sua manifestação. Sim. Você não precisa só sentir o vento aqui a passar rápido para dizer que o Espírito Santo está aqui. Certo. Mesmo no silêncio ele se manifesta. Então às vezes você não está sentindo diretamente, mas ele está a operar. Então eu estou aí a tocar, eu posso não sentir naquele momento, mas se calhar o irmão que está lá no canto, Deus está ali a tocar por intermédio do meu instrumento. Certo. Percebe? Então é acerca disso. É sobre sermos dependentes do Espírito, deixarmos o Espírito nos usar para conseguirmos fazer a obra. Porque o que acontece? Quando ele está dentro de você, você automaticamente passas a depender dele. E o que acontece? Você não coloca o seu pensamento somente naquilo que você sabe fazer. Você vai se deixar levar. Vai se deixar levar. Que a coisa flua. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Pessoal, eu não sei se todo mundo está sentindo o que eu estou sentindo aqui falando com o irmão Garcia, mas o irmão Garcia já respondeu uma pergunta que eu queria fazer. Eu queria te essa para o secular. Estamos com uma grande música aqui, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Certo. Toca secular? Já respondeste, mas por favor responda de novo. Eu sou músico gospel. Uau. Músico gospel. Gospel. Certo. E tocar secular é errado, mas eu disse. Já frisei sobre esse aspecto anteriormente, que eu não posso chegar aqui e dizer isso é Sim. errado. Não. Na tua É opinião. uma questão de posicionamento apenas, de posicionamento.
E esse é um assunto muito delicado porque, sabe, existem coisas na vida que, se você observar, não são assim efetivamente pecados, mas que podem te levar a pecar, percebe? Que podem te levar a pecar. E, por exemplo, quando um filho dentro da igreja que está sob pastoreio de alguém, o pastor, ele sabe que se eu falar para o Jacinto que isso é pecado, que isso não é pecado, ele vai se desviar. Mas isso não é pecado. Se eu lhe falar que isto não é pecado, ele pode fazer e exagerar até um certo nível, Pode ser que vai pecado. lhe levar a pecar, Certo. percebe? Então, isso depende muito do nível de fé que a pessoa tem. Antes de falar, de responder efetivamente a questão, eu estou a tentar te levar Não, estou a a perceber. compreender. Existem coisas que não são efetivamente pecados, né? Se começarmos a contextualizar Uhum. e olharmos para a luz das escrituras, vai ver que não é pecado. Mas fazendo aquilo vai te levar a pecar, pecar, sim. certo? Existem coisas também na nossa vida que você sabe que, epa, eu vivo a minha vida, mas tem coisas que você sabe que não pode fazer por ser cristão. Não podes fazer porque existem pessoas que estão a começar na fé. Quando você já faz o seu irmão tropeçar, você está a pecar, Uhum. Uhum. percebe? Certo. Ainda que não seja pecado o que você está a fazer, mas se está a fazer outros irmãos tropeçarem, você está a pecar. Você está a pecar porque está a levar os outros a É pecar. pecar, sim. Vou tirar um exemplo. Quando eu era adolescente, eu sou muito. Eu gosto de me sentir à vontade. Eu gostava muito de andar de calções, percebe? E deixava outras pessoas incomodadas. Eu ia até mesmo para ensaios assim, de calções. Vamos ensaios de calções, de boa. Para mim, está tudo bem. Tá tudo bem, sim. Então, o que que acontece? Alguns irmãos reclamavam. Então, parei, pronto. Se é assim, então aqui eu nunca mais virei de calções. Então, pronto, mas não é pecado andar de calções. Sim. Estou aí, epa, de boa. Mas se eu estou a deixar os outros irmãos pecarem, tipo, está a criar um constrangimento, então, melhor não fazer. Percebe? Melhor não fazer. Para não ter que prolongar, falar de música secular, eu tenho muitos amigos que fazem secular, conversamos muito bem e, eu me posicionei que vou fazer isso, vou fazer o gospel. Então, é uma profissão, a música secular, e quem faz eu respeito efetivamente, mas nunca posso dizer que é errado ou certo. E também, o que é que acontece? Existem pessoas que olham para nós como uma referência, né? E se calhar alguém que está a tocar aí na igreja, é um jovem ainda que está a se formar na fé, foi batizado recentemente, ainda não conhece bem as coisas, como é que funcionam. Eu já tenho experiência, eu sei o que é que acontece no secular, percebe? Porque eu já fiz. Sim. Então, dizer para esse rapaz que não é pecado fazer o secular, ou é pecado fazer o secular, eu posso lhe induzir no erro entre o certo e o errado. E o Na errado, hora que ele sim. fala que é o certo, amanhã se ele descobrir que é o errado, pronto, o Cota falou sobre isso, como é que é? Se ele dizer que é errado, amanhã descobrir que é certo, mas como é que é então? Então, com o tempo, eu creio que as pessoas vão crescendo e para pessoas que andam comigo, que têm minha mentoria, Uhum. né? Aqueles jovens que conversam comigo, aí eu abro o jogo, como é que funciona. Eu consigo conversar abertamente com eles Ok. e dizer, olha, aqui, se você fizer isso, vai errar. Se você fizer isso, vai dar certo. Mas se você passar daqui, é complicado. Ok. Que já tivemos experiências, conhecemos como é que é a realidade, tanto da música gospel como do secular. Então, é isso. Uau. Agora, meu amigo, já que estamos aqui com o músico gospel, você pode falar. Mas eu vi. Obrigado. Agora, Tem um aspecto que não abordei Uhum. quando se trata do secular. sim. Você quando toca, por exemplo, eu se me convidarem para tocar hino nacional, não vou negar, mas o hino nacional é uma música secular, percebe? Sim. Então existe essa divisão.
de vários tipos de conceitos sobre a música Sobre secular. isso. Ok. A música do Feliz Aniversário toca até, existem igrejas que Sim. um irmão completou ano, cantam parabéns para A minha você. igreja toca. Isso não é música, não é música, não é música Esse gospel, negócio assim. é secular, percebe? Agora, Aí surge a questão do gospel, do secular e da música mundana. Só que você Ok. fazendo secular tem maior probabilidade de fazer a Música música, mundana. a música mundana, que é ofensiva, Sim. percebe, né? Então você tem maior probabilidade de fazer, porque estás lá naquele meio e vão te chegar também contratos daquele meio. Então o secular é como se fosse é como se fosse algo que faz um denominador comum, onde alguém que faz o gospel pode chegar, alguém que faz a música mundana também pode chegar. E aí às vezes acaba por criar essa confusão. Então como o cristianismo não tem essa coisa de mistura, né? Fala-se muito porque à luz das escrituras você ou é fresco ou é Ou é- morno ou é quente. Yeah. Não pode ser morno, ou é fresco Fresco ou quente. ou é quente, é isso. Então a ideia é sempre a pessoa se posicionar, saber que eu faço isso. Uhum. A questão de músicas, situações específicas, tipo hino nacional e tantas outras músicas que não envolvem ofensas, a pessoa faz normalmente. Ok. Para um cristão, para um servo, que sabe que não, eu sou servo, sabe que essa música não vai dar certo tocar. Mas quando você já está inserido, você quase que não terá muitas escolhas, porque é sua profissão. Uhum. Você vai acabar por tocar de tudo que te aparecer. Porque você não vai chegar, não. Nesse repertório, essas 3 músicas eu toco. As outras 9 não vou tocar, porque são músicas mundanas. Esse é o posicionamento. Yeah. Ok. É basicamente isso. Eu, por exemplo, eu faço gravações em casa. Uhum. Assim, tipo, alguém me manda música e eu vou gravar. Então, se me mandar uma música que eu sei que nada tem a ver com ofensas, nada tem a ver com, pronto, algo que realmente afeta a minha fé, de Uhum. boa, eu vou tocar. Eu vou tocar. Você me manda uma Ok. música de feliz aniversário, uma música de casamento, vou tocar, de boa. Existem muitas músicas de casamento que nós ouvimos que nada tem a ver com cristianismo, Uhum. percebe? Nada tem a ver com música gospel. Na maioria são tocadas em igrejas também. Sim, é isso, é isso. Então, Sobre não sei o que dizer, posicionamento. esse é certo, é errado. É um assunto bem complicado. E tinha que se convidar também os pastores para explicarem acerca disso, para ouvirmos, né? O que é que os nossos pais têm a dizer acerca de música secular e música gospel. Se calhar uns podem dar uma curva e não no sentido de se calhar mentir, não, é no sentido de preservar os filhos, preservar no sentido de que aqueles que têm ainda pouco entendimento das coisas, Uhum. que não sabem como podem se posicionar, que querem experimentar tudo. Yeah. Vamos um pouco. Então, na terceira edição, vamos convidar aqui os pastores, vamos ter aqui muitos e muitos pastores, como diz o meu maestro, mas não é que já vamos terminar. Mas falta uma questão que eu quero repetir. Será que aqui em Angola dá para se viver só de música gospel? Viver só de música gospel. Sim, como trabalho e ganhar só com gospel. Sim, é possível, porque, como estava a dizer, isso tudo depende mesmo de posicionamento. Posicionamento é o termo-chave. Digo assim porque, vamos imaginar, eu me formei, eu sou licenciado em economia, formei nessa área, o ensino médio eu fiz contabilidade e gestão. Então, aí eu estudei sobre marketing, essa coisa toda. E quando se trata de posicionamento, é algo muito forte. Existem estratégias. Tem um assunto que se fala sobre segmentação. Segmentação é você ter o seu produto e fazer chegar a diversas pessoas por intermédio daquela ligação que elas têm. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor que você é meu cliente, Uhum. mas você tem irmãos. Tem irmãos, tem tios, tem tias, tem pai, tem mãe. E eu posso alcançar todas as outras pessoas que estão com você por intermédio de ti. Sim. Você consumindo o meu produto. Então faço uma segmentação.
que tipo, você vai ser como se fosse um espelho do meu produto para as pessoas Certo. que te rodeiam, percebe? Então, é possível alguém fazer a música gospel, só o gospel, mas tem que saber como segmentar o seu produto, percebe? Ok. Segmentar o seu produto e fazer chegar para mais pessoas. Como é que você vai fazer? É para isso já, se calhar. Não, mas você já falou, tipo, ter trabalhos na internet também facilita muito. Então já foi um ponto que ela que disse. Certo, e trabalho na Então, internet, e trabalho na internet, e não só. ok. E você pode viver da música gospel, mas sabe, a música não é só tocar no palco. Uhum. A música não é só tocar no palco. Existem muitas outras esferas, Certo. percebe? Então, você sendo músico, tem que ter capacidade de conseguir olhar a música do ponto de vista global, num sentido amplo, Certo. percebe? Tem que olhar para outras esferas. A música não é só tocar no palco. A música é também dar aulas, percebe? A música é também tocar no estúdio. Ok. Percebe? O americano, por exemplo, quando quer contratar um instrumentista, ele analisa esses aspectos. Se estudar sobre como é que os americanos contratam instrumentistas, eles fazem essa separação. Ele sabe que o Jacinto é muito melhor trabalhar com ele no estúdio do que no palco. Então vou lhe contratar para tocar no palco e me vem aqui se vem para tocar no estúdio. Tá todo subindo um pouco. Tipo, vamos supor que você é melhor no estúdio, eu no palco. Então você toca no estúdio, eu venho tocar no palco. Percebe? Certo. Então, são muitas esferas. Você pode se profissionalizar no palco, é você sabendo que quer tocar no palco, mas quer também trabalhar no estúdio Uhum. para aumentar a sua renda. Então, tens que ser bom no estúdio e no No palco. palco. Percebe? Certo. Podes dar aulas. Podes dar aulas. Cria estratégias para maximizar a sua rentabilidade, percebe? Então é sobre isso, é sobre isso. A música não é só tocar nos palcos. Você pode trabalhar no estúdio. Muita gente confunde que música gospel é só tocar na igreja. Muita gente confunde isso. Eu vi muitos comentários de um vídeo que está aí a gerar muita confusão. Muita gente pensa que gospel é só na igreja. Mas o maestro já disse que não é. Temos que saber como direcionar a nossa musicalidade aqui. Para viver. Então é um sim que pode se viver de gospel agora. Pode se viver da música, pode se viver da música. Agora, é só tentar separar, né? Porque quando se trata de viver da música gospel, uma coisa é você estar aí a tocar na igreja, tipo, viver de tocar na igreja é também, bom, percebe? Uhum. Como falamos anteriormente, alguém que está aí a servir, ele não pode sonhar em viver de tocar lá na igreja, percebe? Sonhar nisso é um pouquinho complicado porque a maioria das igrejas ainda não tem uma estrutura muito grande ao nível de sustentar um músico todos os meses, de pagar uns 300 mil, 200 mil. Não tem essa estrutura. Existem igrejas que já têm essa capacidade, mas são poucas. Então, tipo, você sonhar que tipo, ouvir a música gospel tocando na igreja é um pouquinho contraditório, percebe? Então, cria uma controvérsia. E é bom, se você quiser tocar apenas o gospel, expandir mais o seu campo de atuação. Tem os shows, né? E é sobre isso. É sobre isso. Ok. É sobre isso. Uau. E os shows não são todos rentáveis. Existem aqueles shows que são, por exemplo, para donativos, eventos filantrópicos, Uhum. que você não Olha, shows interessa fazer. solidário. E por isso é que existe esse lado de, para pessoas cristãs, conseguem compreender se aparecer um show, né, uma atividade, por exemplo, de caráter filantrópico, sabe que é para aqui, eu não posso esperar muito. Não posso esperar muito. Eu estou a contribuir também por ser cristão. Certo. É sobre isso. Uau.
Estou surpreso olha, primeiramente gostei muito porque estou a aprender muito. É muito bom. Agora, pessoal, chegamos aqui no final do nosso programa, mas antes de avançarmos para terminar, o nosso mestre vai deixar aqui uma dica, um conselho para não vou dizer só baixistas, mas assim no geral, os músicos que querem começar na vida musical gospel e os que já estão lá e querem ter um rumo mais acima. Mestre, por favor, damos aqui uma dica, porque eu preciso. É trabalho, é só trabalhar. Trabalhar, ter disciplina, aprender. Tem pessoas aí que ensinam. E aprender não é só sentar e pegar aulas, ensinar o instrumento, né? É também se aproximar das pessoas que têm sabedoria, pessoas que entendem, que têm uma experiência. Só de sentar assim com pessoas. Existem pessoas que você sentando assim, sem pegar no instrumento, você já consegue aprender. Falo isso, devo fazer uma referência ao nosso irmão, que a sua alma descansa em paz, Fanuel Pembele. Era uma pessoa que você, estando assim com ele, mesmo sem pegar no instrumento, assim só ele a falar, você consegue beber da experiência dele e acabas por crescer. Eu sou exemplo disso, eu aprendi muito com ele, já aprendi assim de tocar, mas também já aprendi de ouvir ele falar. Então é basicamente isso. É basicamente isso. Então vamos correr atrás do conhecimento. Não desistam dos vossos sonhos. Se você tem um sonho, não desista. Tudo é sempre no começo. Vai começar e nós que tivemos essa conversa a falar que mesmo os prédios mais altos, né, do mundo, as torres, começaram no alicerce. Começaram no alicerce. Então precisamos começar para atingirmos o top. O top não surge de nada, nasceu já está no top. Existe um processo. Então nós temos que acompanhar esse processo, estudar, aprender com conselhos de mais velhos, pessoas que já sabem, e prontos, é por aí. E as tuas saudações? Se for para mandar saudações aqui, muita gente, muita gente. Esse é o problema. É que eu tenho mesmo muita gente nos meus arredores, pessoas que me apoiam. Eu vou começar por mandar um abraço aí aos meus pais, né? Aos meus pais. O meu pai, minha Bianquice Daniel, eu sou charado do meu pai, minha Bianquice. Uau! Minha Bianquice Daniel, nos envolto Luiz, a minha mãe, toda a minha família. E os meus seguidores aí nas redes sociais, os líderes das bandas com os quais trabalho. Olha, acho que a parte das saudações temos que repetir. Dar uma saudação em geral, senão eu vou começar a citar aqui muita gente, muita gente. Uma saudação geral. Saudações aí a toda a minha família, os meus seguidores, estão aqui no coração e muito obrigado. Então, pessoal, foi assim a parte da saudação e o conselho. Ouvimos muito, temos que estar, aprender sempre, trabalhar muito. Estar perto de pessoas que têm mais conhecimento do que nós faz-nos forte. Assim como já estou com o maestro, estou a ser diferente. Então, pessoal, os nossos vídeos vão estar disponíveis. Nosso canal, o vídeo completo vai estar no YouTube, Lagrace Podcast TV. E as melhores partes, como sempre, vão estar no Facebook e no TikTok, Lagrace Podcast. Meu mestre, mais alguma coisa para acrescentar? É só recomendar aqui a página, né? Sigam a página, apoiem. É sempre bom apoiar os projetos que estão a começar. É difícil começar do zero, é muito difícil. Eu tive essa experiência, então consigo entender. É um esforço que a pessoa faz. Então nós temos que ajudar, temos que apoiar essas pessoas, porque amanhã será aquele podcast de 1 milhão de pessoas a seguirem, estás a ver? É isso, 2 milhões de pessoas a seguirem, mas precisa começar com 10 seguidores, 15, 20, 30, 100. Então nós é que precisamos dar essa força, apoiar, compartilhas, né? E é isso. Para aquelas pessoas que também são referências, apoiem o irmão a avançar com o projeto. Amanhã você mesmo vai precisar dele para compartilhar o seu trabalho, para vir aqui falar dos seus projetos
E é muito importante que comecemos a apoiar agora. É isso. Amém. É isso. Mesmo se quiser ajudar com um bloco, podem trazer. Podem ajudar também com dinheiro. Liga no irmão, manda 5 mil, manda 1000 kwanzas, 2 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. É isso. Amém. Então, pessoal, foi assim a nossa entrevista com o grande maestro Mavenquice. Fiquem ligados que os vídeos vão estar disponíveis muito em breve. Então, foi Lagoas Podcast.